A primeira coisa que eu me pergunto quando eu termino de ler um livro e eu realmente gosto, ou quando eu já estou caminhando para o final do livro dele, para o fim da leitura, né? E eu estou gostando muito, eu penso, não, vou fazer um vídeo, esse livro merece um vídeo resenha. É me perguntar realmente o que vale a pena na hora que eu vou escrever um esquema, né, do possível roteiro, que geralmente eu faço rascunho antes, o que vale a pena, o que eu acho que merece destaque nesse livro, que eu tenho que falar sobre ele. E aí eu começo, né? Geralmente eu anoto alguma coisa, às vezes eu faço anotações soltas, nem todas as anotações eu aproveito para depois escrever aquela coisa ordenada. E um segundo passo seria que caminha mais ou menos junto com o primeiro e é uma coisa inconsciente. E aí eu parei para pensar nisso, né? Eu analiso o livro basicamente a partir de três aspectos, que tem até um vídeo que eu falei sobre isso, né? Do que é mais importante no livro, o que a gente gosta mais. O aspecto da história, do enredo, o que acontece, né, no livro. O aspecto do estilo, como é que a história é contada, de que forma o livro está escrito. E o aspecto dos personagens. Tem personagens marcantes? Como são esses personagens? Me chamaram a atenção? Mas como eu falei, isso é assim inconsciente. Eu não paro para pensar, não, eu vou sentar e analisar agora história, e analisar agora estilo, e analisar agora personagens. Mas parando para refletir, para escrever esse roteiro, né, de como preparo as resenhas, eu me dei conta que é automático. É uma coisa assim que eu nem penso a respeito. Eu simplesmente aí começo a escrever e vai saindo. Quando a história me impressiona muito, eu geralmente falo mais da história ao longo do vídeo resenha. Por exemplo, tem um vídeo resenha que eu conto uma boa parte da história, não conto o final, mas porque eu acho a história, sim, um espetáculo, que é o Andrômaca, a peça 10 do Jean Racine. Eu vou deixar o link para Andrômaca embaixo, tá? Que é um caso, assim, de uma história que realmente me impressionou. E eu conto uma parte da história justamente por isso, porque a história impressiona. Quando é o aspecto da escrita, como é que, né, a história é escrita, né, aí geralmente eu me detenho mais no estilo. E quando é algum personagem que me chamou a atenção, né, então eu chamo logo a atenção no vídeo resenha para o personagem. Isso acontece, por exemplo, quando eu comentei o livro Na Mente e o Veneno, da Andrea Japp, em que eu destaquei a sua protagonista, que é a Diane Silver. Eu vou deixar o link para Na Mente e o Veneno aqui embaixo. Mas tem vídeos que eu combino as coisas, eu falo um pouquinho da história, mesmo que ligeiramente, e eu acabo destacando aquilo que me marcou mais. Se foi a história e se foi os personagens, ou se foi o personagem e a forma como a história é contada, né? Dificilmente eu vou entrar nas três categorias de como a gente pode falar, né? Porque é muito difícil um livro que tenha me impressionado nos três aspectos. Acontece, mas é mais raro. E geralmente na hora que você faz um vídeo resenha, você tem que fazer algumas escolhas, né? Por isso que eu digo que nenhum vídeo resenha, por melhor que o livro seja, e por mais esforço que a gente faça, eu sempre termino os vídeos e eu sinto que não ficou tão bom quanto o livro merecia. Aqui, no caso daqueles livros 5 estrelas mesmo. Também, quando se trata de um clássico, eu faço questão de pesquisar qual é a data da primeira publicação. Vocês devem notar, quem dá uma olhada no box de informações dos vídeos resenha de clássicos vai encontrar que eu coloco publicado pela primeira vez no ano X, 1800 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa. Eu faço questão de colocar, tá? Até porque alguns desses clássicos existem exceções, mas alguns dos clássicos que eu faço vídeo resenha, que eu acho que merecem, não são muito populares, não são muito conhecidos. Então eu quero que a pessoa que sente para assistir um vídeo, ela já tenha uma ideia, não, né, esse é um vídeo de um clássico, né, uma obra escrita em outra época. Até para ela não estranhar, de repente, alguma coisa sobre a história ou alguma coisa sobre o comportamento das personagens. Eu falei um pouquinho sobre isso, né, da gente ter uma ideia do contexto de quando você está lendo um clássico, nos vídeos sobre como ler os clássicos, parte 1 e parte 2. Eu vou deixar os links embaixo, para quem não viu. Foi um dos vídeos favoritos de vocês. Também, a questão do embasamento crítico, do respaldo crítico. Eu também me pergunto, isso aí eu faço mais conscientemente, tem algum crítico que tenha dito alguma coisa que eu li, que eu acho que vale a pena colocar no vídeo?
o Carpo disse alguma coisa sobre essa obra que eu gostaria de citar no vídeo, aí eu anoto, né? O Harold Bloom, o Edmund Wilson, ou às vezes alguma crítica que eu li, mas eu não lembro mais o nome do autor, mas aí eu digo a crítica, né, ou os críticos, para não ficar parecendo que aquela é uma análise minha, tá? Porque eu acho que a gente deve, nos lembremos da questão da apropriação de ideias, né? A gente deve dar o mérito a quem merece, o crédito de quem é aquele crédito, né? Se aquela análise não vem de você que está resenhando, é uma coisa que você leu a respeito, então coloque no vídeo. Se você não lembra do autor, como às vezes eu não lembro, nem sempre eu lembro qual foi o crítico. Eu falo no geral, né? Os críticos costumam encarar a obra X daquela forma. Se eu achar que vale a pena, eu coloco. E nem sempre eu concordo, porque tem vídeos aqui que eu apresento a interpretação de algum crítico e que não é uma interpretação que eu particularmente concorde, mas eu acho que vale a pena colocar aqui. Ela é relevante para ser colocada, independente de eu concordar ou não. Um exemplo, o vídeo de A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, tá? Que eu cito a interpretação do Edmund Wilson, e eu não concordo com ela. E eu vou deixar o link embaixo para quem quiser conferir. Por último, isso que eu acho assim mais interessante, que tenha mais a ver com a minha posição, tá? Com a minha visão do livro. Eu encontrei alguma ideia, né? Alguma ideologia, alguma visão de mundo, alguma visão da natureza humana nessa obra que eu acabei de ler. Eu acho que ele passa alguma mensagem, alguma ideia, alguma percepção muito pessoal, independente da história que ele está contando. O que eu acho que aquela história que o autor está me contando naquele livro quer dizer? Além de simplesmente contar aquela história do que aconteceu com fulano, com cicrano, aconteceu isso e eles resolveram dessa daquela forma e reagiu assim, assim e terminou daquela maneira. Eu acho que isso tem mais a ver com a minha impressão, né? A minha interpretação enquanto leitora daquela obra, né? E esse é um lado mais pessoal mesmo. Aquela ideia, quando você termina de ler, que você pensa assim, a impressão que me dá é que esse autor está fazendo, né? Uma colocação sobre a natureza humana naquele aspecto, né? Positiva, negativa, neutro, que seja. Um vídeo em que eu faço isso, que eu coloco as minhas suspeitas sobre aquilo que a autora quis dizer, além das palavras do texto, está no vídeo resenha de Lady Susan, da Jane Austen. Eu também vou deixar o link embaixo. E aí, por último, quando eu já tenho isso mais ou menos, né, escrito às vezes em vários pedaços de papel, aí eu coloco aquilo em ordem, num texto, né, num bloquinho, tipo esse bloquinho aqui, embora não seja esse aqui é novo, mas aí eu escrevo direitinho, né? Eu costumo ensaiar os vídeos resenha, nem todos os meus vídeos eu ensaio, mas os vídeos resenha geralmente eu ensaio antes de gravar, para eu não fazer muitas digressões, não me perder muito. E aí eu gravo, tá? Às vezes eu não sigo exatamente o que eu escrevi e o vídeo acaba ficando maior, né? Mas às vezes eu me atenho mais àquilo que eu escrevi, né? E a coisa fica mais ordenada, fica menos repetitiva. E aí o vídeo leva menos minutos, né? Fica mais curtinho. E eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha satisfeito a curiosidade da aluna, tá? E é só.